Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre potência de base 10. Para esse vídeo eu separei duas questões bem interessantes para a gente resolver, mas antes de a gente mergulhar nessas questões, vamos falar um pouquinho sobre potência de base 10. De uma forma geral, potência de base 10 é um conteúdo bem simples. Nós sabemos que 10 elevado a zero, por exemplo, é 1. Você aprendeu ainda criança que todo número elevado a zero vale 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10, porque você também aprendeu que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então 10 elevado a 1 vale 10. 10 elevado a 2 é fácil de calcular porque é 10 vezes 10 e isso daqui vale 100. Se eu te pedir para calcular 10 elevado a 3, você rapidamente vai me dizer que isso daqui vale 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, e aí você tem o resultado de 10 elevado a 3. O que a gente percebe aqui então é o seguinte: a quantidade de zeros que esses resultados têm é exatamente igual ao expoente da potência. Então, se eu tivesse que calcular 10 elevado a 4, certamente eu teria 1 seguido de 4 zeros. Se eu tivesse que calcular 10 elevado a 5, o procedimento seria o mesmo. Eu teria 1 seguido de 5 zeros. É assim que a gente tem uma potência de base 10. O que acontece ainda nessas potências quando o expoente é negativo? Por exemplo, se eu tenho 10 elevado a menos 1. Na verdade, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E 1 sobre 10 nós sabemos que é 0,1. A mesma coisa vale quando eu tenho 10 elevado a menos 2. Eu mostrei em um vídeo recente que para calcular isso daqui, o que eu posso fazer? Eu calculo 10 ao quadrado, que é 100, e aí eu inverto esse 100 e eu passo a ter 1 centésimo. 1 centésimo nós sabemos que é 0,01. A mesma coisa, gente, vai acontecer se eu tiver que calcular, por exemplo, 10 elevado a menos 3. Como eu disse, eu mostrei em um vídeo recente que basta nesse caso que a gente calcule 10 elevado a 3, que é 1000, e faça o inverso de 1000. O inverso de 1000 é 1 sobre 1000. E 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 0,001. O que a gente aprende aqui então é o seguinte: quando a potência ela tem um expoente negativo, a quantidade de zeros aparece antes do 1. Então, note que aqui, por exemplo, 10 elevado a menos 1 representa um zero antes do 1. 10 elevado a menos 2 representa 2 zeros antes do 1. 10 elevado a menos 3, observa, ó, 3 zeros antes do 1. E depois do primeiro desses zeros, eu tenho a vírgula. Então, se eu tivesse que calcular, por exemplo, 10 elevado a menos 6, o resultado disso seria 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eu teria 6 zeros e depois o 1. Depois do primeiro zero, eu tenho a vírgula, indicando que isso daqui é decimal. Então, no geral, é dessa forma que a gente calcula uma potência de base 10. Tá certo? Bem simples aí da gente entender. É assim que vão funcionar essas potências. Nos exercícios que a gente vai trabalhar, a gente vai tentar misturar potência de base 10 com potência de potência. O que é bem simples, na verdade, de entender. Uma potência de potência nada mais é do que uma potência quando eu tenho essa potência elevada a um segundo expoente, por exemplo, 10 ao quadrado elevado a 3. E como funciona isso daqui? Eu multiplico os expoentes. Então, 10 ao quadrado elevado a 3 é a mesma coisa que 10 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 10 elevado a 6. Se eu tenho, por exemplo, 10 elevado a menos 5
e isso daqui está elevado a menos 2, que pode acontecer, basta então que eu multiplique os expoentes fazendo o jogo de sinal. Então, menos 5 vezes menos 2 vai dar positivo, e eu passo a ter 10 elevado a 10. Nós vamos trabalhar isso nos exemplos que a gente vai mostrar para vocês agora. Então, dando uma olhada aqui, o que eu quero? Eu quero o valor dessa expressão. Veja que eu tenho um número decimal multiplicado por uma potência, multiplicado por 1000 e dividido por tudo isso. E eu quero saber qual é o valor dessa expressão. Gente, isso daqui é para ser bem tranquilo, tá? Vamos dar uma olhada então o seguinte. Aqui, ó, eu tenho quantos zeros exatamente antes desse 1? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu tenho 5 zeros antes do 1, isso daqui é representado por 10 elevado a menos 5. Veja que isso daqui é decimal, né? Então, eu tenho 10 elevado a menos 5. Esse 10 a menos 5 vai ser multiplicado por esse resultado aqui. Agora, observa que esse resultado, ó, é 10 elevado a menos 2. Eu tenho aqui, ó, 2 zeros. Então, como eu tenho 2 zeros, isso daqui vai ser 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2 que você vê aqui, ele está elevado ainda ao quadrado, né? Então, aqui eu tinha 5 zeros, observa. Então, por isso que ficou 10 elevado a menos 5. E aqui eu tinha 2 zeros, ficou 10 elevado a menos 2. Nessa próxima agora, atenção aqui, ó, eu tenho 1000. Transformando isso para a base 10, a gente sabe que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. No denominador, eu tenho 10, observa aí, ó, 3 zeros, então eu tenho 10 elevado a menos 3. O que eu vou fazer, observando aqui as linhas alternativas, eu preciso transformar isso daqui em uma única potência. Eu tenho multiplicação e tenho aqui uma potência de potência. Bom, vou resolver logo então esses parênteses aqui e eu vou ficar com o seguinte, me acompanha aqui, ó. Meu resultado vai ser 10 elevado a menos 5 multiplicado. Aí você lembra que aqui basta eu multiplicar também, né? 2 vezes 2 dá 4 e eu tenho um sinal de menos. Então, 10 elevado a menos 4. E isso ainda está multiplicado por 10 elevado a 3. No denominador, eu tenho 10 elevado a menos 3. Gente, aqui no numerador eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base. Multiplicação de potências com a mesma base, a gente conserva uma única base, que é o 10, e soma os expoentes. Agora atenção aqui, ó, eu tenho 5 negativo com 4 negativo, você sabe, né? Dá 9 negativo. Vamos anotar aqui, ó. 5 negativo com 4 negativo dá 9 negativo. Esses 9 negativos eu vou juntar com 3. Quanto dá 9 negativos junto com 3? Vai dar menos 6, né? Então, eu vou ter ali, ó, 10 elevado a menos 6, dividido ainda por 10 elevado a menos 3. Como que eu resolvo isso, então? Aqui, ó, eu tenho uma divisão de potências com a mesma base. Divisão de potências com a mesma base, o que é que a gente faz? A gente conserva a base e diminui os expoentes. Atenção aqui para essa subtração. O que é que eu vou fazer ali de subtração? Vou riscar aqui no cantinho, ó. Eu vou pegar menos 6 e vou diminuir menos 3. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar menos 6, que é o primeiro, e vou diminuir menos 3. Por que é importante que eu mostre assim? Porque como eu vou diminuir menos 3, esse menos por menos vira uma soma. Então, eu vou ter menos 6 somado, né, jogo de sinal aqui, somado com 3. E isso daqui vai me dar menos 3, né? Menos 6 somado com 3 vai me dar menos 3. Ou seja, esse resultado vai me dar 10
elevado a menos 3. Ou, se você quisesse, 0,001. Não é o caso, a gente tem aqui a alternativa que responde isso perfeitamente. Então, no meu caso aqui, a minha resposta, 10 elevado a menos 3. Eu espero que você tenha conseguido entender. É uma questão relativamente simples. Mais um aqui que eu separei para a gente utilizar a potência de base 10. Essa questão ela é um pouco mais interessante. Vamos dar uma olhada nela. Está escrito assim: considere o número obtido pelo produto. Ou seja, considerar o número obtido pelo resultado dessa multiplicação aqui. 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 104. Primeira pergunta: quantos são seus algarismos? E segunda pergunta: determine a soma desses algarismos. Bom, vamos pensar então aqui o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer nesse caso é tentar deixar esses expoentes iguais. Existe uma propriedade da potência que diz que quando eu tenho uma multiplicação com o mesmo expoente, eu posso multiplicar as bases e repetir o expoente. Assim, ó, se eu tenho um A elevado a um expoente m e um B elevado a um expoente m, eu posso pegar esse expoente m comum e transformá-lo num único expoente para esse produto, A vezes B. Então, deixando esse produto A vezes B, eu passo a ter um único expoente. Bom, o problema aqui, quando eu olho para esse 2 elevado a 100 e para esse 5 elevado a 104, é que eles não estão com o mesmo expoente. Então, eu vou fazer com que eles tenham o mesmo expoente. Como 100 é o meu número menor, então eu vou deixar 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 100. E como eu deixei 5 elevado a 100 e ali é 104, então ainda me sobra 5 elevado a 4. Veja que isso daqui, ó, é a mesma coisa que 5 elevado a 104, como eu mostrei na questão anterior. Basta que você some os expoentes, né? Bom, mas não é isso aqui que me interessa. O que me interessa agora é essa arrumaçãozinha aqui, ó. É isso daqui que vai me interessar no problema. Como que eu faço então isso daqui? Vejam só, gente. 2 elevado a 100 vezes 5 elevado a 100 tem o mesmo expoente, ou seja, encaixa com essa propriedade que eu mostrei aqui. Então eu posso transformar num único expoente isso daqui. E eu posso ter 2 vezes 5 é 10. 10 elevado a 100. E aí eu tenho 10 elevado a 100 vezes 5 elevado a 4. Bom, o bom de você ter 10 elevado a 100 é que você sabe quantos algarismos você vai ter aqui. Porque 10 elevado a 100, pelo que a gente mostrou aqui, ó, é exatamente 1 seguido de 100 zeros. Tá bom? Então, 10 elevado a 100 vai ser representado por 1 seguido de 100 algarismos iguais a 0. Então, aqui eu tenho 1 seguido de 100 zeros. Vamos anotar aqui, eu tenho 100 zeros. E esse número vai ser multiplicado por 5 elevado a 4. Bom, 5 elevado a 4, vamos fazer conta aqui, é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isso daqui vai me dar 25. 25 vezes 5 é 125. 125 vezes 5, você faz a conta se você tiver dúvida, dá 625. Então eu passo a ter esse número inteiro, não faço ideia de que número é esse, multiplicado por 625. Bom, essa multiplicação ela é bem tranquila, basta que eu multiplique então 625 vezes 1 e acrescente os zeros, né? Então eu vou ter 625 e depois todos esses zeros
veja que eu posso multiplicar 625 vezes 1 aqui e acrescentar os zeros depois. Então eu passo a ter 625 seguido aqui de 100 zeros. Bom, eu posso então agora eu consigo resolver, ou pelo menos eu consigo responder as minhas perguntas. Então vamos deixar aqui as respostas. Pergunta da letra A: quantos são os seus algarismos? Ou seja, quantos algarismos eu tenho nesse número aqui? Bom, eu tenho 3 algarismos diferentes e mais 100 zeros. Então eu tenho 103 algarismos, né? Então 103 algarismos, vou deixar aqui só 103. E depois na letra B, determine a soma dos seus algarismos. Também é bastante simples, né, pessoal? Basta que eu some 6 mais 2, 8, mais 5, 13. O restante dos algarismos são todos iguais a zero. Então, a soma é 13. Tranquilo, né, gente? Bom, pessoal, essas eram as questões que eu queria trazer para vocês. Comentar um pouquinho, então, potência de base 10 e essas outras propriedades de potências que a gente viu aqui. Mas de uma forma especial comentar esses problemas que envolviam potência de base 10. Se você gostou do vídeo, deixe um like. A gente se encontra então aí na sequência para falar mais de potência, para falar mais de matemática. Valeu, um abraço.